Um peão mágico envolto em chamas azuis agora girava com uma intensidade anormal. A energia mágica fluía ao seu redor. O giro dele estava muito além do que qualquer criança poderia controlar. Euna tentava controlar o peão mágico com grande esforço. O suor escorria em sua testa enquanto a mana fluía de suas mãos. Ela não podia deixar aquilo escapar do controle. Ela, com seu vasto potencial mágico, sabia que precisava fazer aquilo funcionar. Enquanto isso, nosso herói observava calmamente em silêncio ao lado. Para ele, aquilo era apenas mais uma lição para sua irmã. Sempre calmo, se aproximava para explicar mais uma vez. Ela ainda não conseguia manter o foco necessário. Você precisa aplicar uma força constante em uma direção fixa para que ela não seja dispersada. Euna o olhava com um misto de frustração e esforço. Que difícil! Enquanto Euna continuava tentando, nosso herói refletia sobre a dificuldade de sua irmã, minha nona. Ela nasceu com a bênção da mana, mas não tem noção nenhuma de como controlá-la. Um pequeno sorriso de frustração cruzou o rosto de nosso herói, reconhecendo a ironia da situação. Esse mundo é justo do seu próprio jeito. Determinada a dominar o controle da mana, Euna ajeitou a postura com uma expressão de desafio. Fica ligado, eu vou conseguir girar perfeitamente. Sua voz era cheia de confiança, mesmo diante da dificuldade. Apesar da pouca experiência, ela não hesitou. Sua força de vontade guiava o fluxo da mana, mesmo que o controle ainda fosse falho. Euna canalizou toda a sua energia, sua expressão refletindo a intensidade do momento. Hiá! A mana ao seu redor crescia em uma explosão vibrante de poder, iluminando o ambiente com seu brilho azul. O peão, agora envolvido em um vórtice de energia azul, girava com uma velocidade impressionante. A mana ao seu redor parecia responder ao poder de Euna, criando um espetáculo de luz e movimento. Euna se esforçava, tentando segurar o peão enquanto a mana dançava de forma instável ao seu redor. Seus braços tremiam com o esforço de controlar aquela energia imprevisível. O peão, cheio de energia, saiu do controle, disparando pelo ambiente em um zigue-zague caótico. Apesar do esforço, Euna ainda tinha muito a aprender sobre como controlar a mana. Ela soltou um grito surpreso enquanto o peão disparava, deixando claro que seu caminho de aprendizado ainda era longo. A família do nosso herói assistia TV enquanto uma mulher emocionada recebia um prêmio. Com a família sentada no sofá, a mãe falava com um sorriso, planejando o futuro educacional do filho. Eunha, vai fazer 6 anos no ano que vem. Está na hora de você ir para a escola, né? Nosso herói retruca despreocupadamente. Mas eu nem preciso ir. Com um tom brincalhão, a mãe rapidamente interrompe. Nananina, não, nem vem. Você prometeu. Nosso herói mal aguentava passar o tempo todo fazendo bagunça e outras coisas de criança. Mas, eventualmente, ele fez uma promessa com sua mãe. A responsabilidade crescente em Eunha e o peso de suas promessas que o levam a refletir sobre o futuro. E pensar que ele ficaria preso com um bando de crianças barulhentas e choronas. Só de imaginar, sua cabeça já começava a doer. O relógio marcava os últimos segundos do ano. Faltava menos de 1 minuto para encerrar o ciclo. Os apresentadores se posicionavam com um sorriso no rosto. A cerimônia daquele dia seria lembrada nos livros de história, marcando um novo capítulo para o futuro. O apresentador, com empolgação, ergueu o microfone e exclamou com entusiasmo que contagiava o público, convidando a todos a olharem para a tela onde o momento histórico seria exibido. As palavras ecoavam através da transmissão ao vivo. Estavam falando diretamente do Poço Jongmyo, um local cheio de história e tradição. Ali, onde as tábuas ancestrais haviam sido deixadas pelos maiores reis e rainhas da dinastia Joseon, o futuro estava prestes a encontrar o passado. Uma nova era para a Coreia do Sul estava para começar. Nosso herói pensava, observando o futuro que se desenrolava diante de seus olhos, ciente de que algo maior estava por vir. Depois que a humanidade aprendeu a usar mana, tudo mudou. O mundo, como conhecíamos, começou a se transformar, e com ele, as possibilidades se expandiram além da imaginação. No entanto, essa nova era trouxe consigo não apenas descoberta. Fascinados pelo poder que a mana podia proporcionar, os homens não perceberam o perigo que crescia nas sombras. Em 1999, pouco antes do início do século XXI, algo terrível aconteceu. Aqueles que brincavam com a mana, pensando em controle, não sabiam das consequências. A mana, essa força invisível, estava em toda parte, mas seu acúmulo desenfreado criou distorções. A onipresença da mana e dessas distorções
surgiram monstros, criaturas grotescas, de formas aterradoras, nascidas da própria essência que os humanos tentavam dominar. Olhos brilhantes e dentes afiados surgiam, não como parte de um sonho de poder, mas de um pesadelo. O incidente que abalou o mundo começou ali, quando os homens se tornaram cegos pelo uso da mana, ignorando seu verdadeiro alcance. E foi em 1999 que a humanidade pagou o preço por sua arrogância. A destruição havia começado. Nesse incidente, a Coreia do Sul perdeu 30% da população total. As ruas antes vibrantes agora estavam em chamas, cobertas por escombros e corpos. O céu, antes iluminado pelo sol, agora era obscurecido por nuvens de destruição. Monstros alados voavam sobre as cidades devastadas, com suas garras afiadas dominando o ar. Enquanto criaturas bestiais com dentes afiados rasgavam o que restava da humanidade nas ruas. Os rugidos dessas bestas ecoavam pelo caos, como uma sinfonia de horror que tomava conta de todo o país. A humanidade ficou aterrorizada. Os poucos sobreviventes se escondiam, temendo cada som, cada sombra, pois monstros surgiam aleatoriamente, atacando sem aviso. O governo, outrora poderoso, agora estava impotente diante de tamanha devastação. Não havia mais leis que pudessem proteger a civilização. Apenas caos e morte. O mundo como eles conheciam havia desmoronado, e a única força que ainda podia parar essas criaturas era a mana. Monstros surgiam de todos os lados, e o caos se espalhava. A partir daquele momento, a mana se tornou o novo critério para a divisão de classes sociais. Aqueles que dominavam essa força tinham o poder, enquanto os que não podiam controlá-la estavam fadados à vulnerabilidade e à servidão. O poder e a riqueza na Coreia do Sul mudaram drasticamente. Agora, os jogadores que dominavam uma mana muito forte assumiram o controle. Eles se tornaram a nova elite, aqueles que tinham o poder nas mãos. Não era mais o dinheiro ou o status de família que ditava as regras. A força da mana agora determinava quem subia ao topo. A nova elite, formada pelos poderosos jogadores, expulsou o antigo governo e emergiu como o maior poder em crescimento. Porém, quando a estabilidade foi finalmente recuperada, os danos já tinham sido grandes demais. Cidades inteiras foram dizimadas e tudo o que as regiões isoladas podiam fazer era esperar pelo fim. Nessa Coreia, onde só o desespero estava presente, algo inesperado aconteceu. Uma pequena faísca surgiu, trazendo com ela uma esperança esquecida. Naquele momento, uma figura celestial apareceu, irradiando uma luz suave sob a lua cheia. Sua presença não era de imponência brutal, mas de pura divindade, como se o próprio céu tivesse enviado alguém para proteger a humanidade. Seus passos eram leves, como se mal tocassem o chão, e ao seu redor, partículas de mana brilhavam como estrelas. Seu manto flutuava ao redor dela, envolto em uma aura etérea, e sua presença trazia consigo uma sensação de paz profunda, como se todos os perigos pudessem ser dissipados com um único gesto. Euna, ao vê-la, como se estivesse diante de uma visão sagrada, murmurou. Não pôde conter a admiração que lhe dominava. Ela é linda. A Dama Celestial, Lin Ga-eul, surgia à frente de todos com uma presença serena e imaculada. Antes, uma renomada atriz nacional, ela foi escolhida para se tornar a primeira Dama Celestial, uma posição que não representava apenas o poder, mas também a esperança e a proteção de toda uma nação. Seu poder era sem igual, capaz de prevenir a onipresença da mana, uma habilidade única. Sua capacidade de dispersar essa energia era algo lendário, uma dádiva que vinha do raro dom do branco prateado. No altar sagrado, estavam reunidos aqueles que seriam os defensores da Coreia do Sul, homens e mulheres de elite, escolhidos entre os mais fortes. Agora eram conhecidos como os 12 Zodíacos, as espadas que protegeriam a nação. Nosso herói sabia que, no papel, os jogadores eram supervisionados pelo escritório de gerenciamento de mana, mas na prática, a maioria deles formava seus próprios clãs, usando o poder que possuíam para dominar territórios e influências. Lin Ga-eul, que era capaz de parar monstros com sua incrível habilidade, carregava também o peso da opinião pública da nação em seus ombros. Ela, com sua presença celestial e seu poder divino, nomeou os maiores jogadores como os 12 Zodíacos, aqueles que seriam os protetores da Coreia do Sul. Os jogadores que entraram para os 12 Zodíacos continuavam ainda filiados aos seus clãs, carregando a responsabilidade de proteger o país, mas também de preservar o legado de suas famílias e organizações. Eram capazes de usar tanto o poder do escritório de gerenciamento de mana quanto de seus clãs. E assim,
ganhavam poder o bastante para controlar a indústria dos jogadores e ditar o curso do futuro. A Dama Celestial observava atentamente os 12 zodíacos. Sua voz, serena e repleta de poder, ecoava pelo local. Ela os chamava pelo título que tanto significava para a segurança da nação. Ela ansiava para ver seus feitos futuros, confiando que seriam capazes de moldar o destino da Coreia do Sul e proteger o povo de quaisquer ameaças que surgissem. A Dama Celestial se aproximava do altar com a mesma graça e serenidade que sempre demonstrava. O brilho azul intenso do orbe iluminava o local, refletindo o poder incomensurável que ela possuía. Com um simples gesto, ela elevou suas mãos sobre o orbe. A conexão parecia divina, uma manifestação tangível de sua capacidade de proteger a nação e seus cidadãos. Com seu olhar concentrada, a Dama Celestial começou sua prece. Sua voz ecoava pelo local, carregada de solenidade e devoção. Peço a vós, Deus dos céus e da terra, por favor, nos abençoe com o poder de proteger esta nação. A aura celestial que envolvia a dama agora era quase palpável, um símbolo de sua força e devoção para com o povo. Com uma explosão de energia divina, a Dama Celestial liberou seu poder. Um brilho azulado tomou conta do altar e começou a expandir-se rapidamente. A magia que ela conjurava se expandiu de forma esplendorosa, alcançando cada canto do horizonte, enquanto o céu noturno se iluminava. Aqueles que presenciaram a cena mal podiam acreditar no que viam. Um escudo grandioso, brilhante e impenetrável, protegendo toda a nação. O casulo foi implantado. O domo que previne a onipresença da mana se ergueu sobre o horizonte. A vastidão dessa proteção era indescritível. Uma verdadeira bênção dos céus, criada pelas mãos de alguém que não era apenas humana, mas uma entidade venerada como uma deusa entre os homens. Euná, com o entusiasmo de uma criança, falou: "Quero ir ver da varanda." Ela não queria perder nenhum detalhe daquele espetáculo celestial. Com um brilho nos olhos, Euna observa maravilhada o céu. As luzes prateadas dançavam diante de seus olhos, refletindo um espetáculo que parecia saído de um sonho. Uau! A jovem não conseguia conter a admiração ao ver a grandiosidade do domo se formando sobre a cidade. A família, unida naquele momento de tranquilidade, sentia-se em paz, pelo menos por aquele momento, como se as dificuldades do mundo lá fora estivessem distantes. "Mãe, o céu noturno tá tão lindo", disse Euna, com uma voz repleta de entusiasmo e inocência. "Finalmente podemos viver em paz", sussurrou o pai de Euná, com as mãos juntas em um gesto de gratidão. A mãe de Euná fechou os olhos com um sorriso calmo, unindo as mãos em prece. "Obrigada, Dama Celestial." Em cada varanda, as famílias se uniam em preces, como se o céu iluminado pela magia fosse uma bênção divina que todos esperavam há muito tempo. "Quero rezar também", Euna exclamou com fervor, fechando os olhos com força. "Eunha, faz isso junto comigo", pediu Euna, com um sorriso gentil no rosto, enquanto suas mãos permaneciam unidas em oração. A oração parecia vazia de significado. Rezar? Mas para Eunha, seus pensamentos se agitaram. Mas para quem? Questionava ele em sua mente, sentindo uma desconexão com o momento. A falta de fé de nosso herói não era resultado de simples descrença. Foi o reflexo de um passado marcado por dor e perdas irreparáveis. Um mundo onde monstros saíam das sombras, espalhando destruição e ceifando vidas sem piedade. Naquele dia, quando perdeu todos que amava, nosso herói compreendeu o peso do desespero. Seus pais, sua irmã, tudo foi tirado dele. Naquele momento, enquanto o caos reinava, no dia em que o mundo foi aniquilado, Deus morreu. O domo de proteção, conhecido como o Casulo Prateado, seria a linha de defesa invisível da Coreia do Sul, garantindo que o caos da mana onipresente não levasse o mundo novamente à ruína. Para todos aqueles que estavam sob sua proteção, um sentimento de alívio e segurança pairava no ar. Os pensamentos do nosso herói flutuavam. O céu ficou escuro de novo, ele refletia, com uma estranha sensação de que aquela paz não duraria para sempre. O verdadeiro perigo sempre espreitava no silêncio. Euná, com sua fé inabalável, sussurrou uma prece suave. "Por favor, faça nossa família feliz." Suas palavras, cheias de esperança, flutuavam no ar. Para ela, o desejo de felicidade e paz parecia simples, quase inocente. Mas para Eunha, que conhecia o verdadeiro horror que se escondia no futuro, aquilo soava como uma promessa frágil. Ao olhar para sua irmã, algo mudou. "Certo, nessa vida, pelo menos, quero viver feliz com a minha família." Calendário celestial, ano
Era o começo de uma nova era, mas para Noeunha, com apenas 6 anos, aquele seria o marco de algo que mudaria sua vida para sempre. O incidente. Um evento que trouxe destruição e sofrimento, gravado na história de sua infância, no horizonte sombrio daquele fatídico dia. Uma criatura surge. Seus olhos vermelhos brilhavam na escuridão, como faróis do apocalipse. Era como o prenúncio da morte, ecoando nas profundezas do medo. Este monstro não era apenas mais uma ameaça, mas o arauto do fim. Um monstro que traria o desespero e a tragédia para a vida do nosso herói. E se você deseja ajudar nosso herói em sua jornada para mudar o futuro, não esqueça de inscrever, comentar e compartilhar. E não esqueça de ativar o sininho para não perder o próximo capítulo.